No Educast dessa semana, nós estamos recebendo aqui o delegado Dr. Saulo do Prado Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos importantíssimos. Um deles é sobre a LGPD e o outro é sobre os crimes cibernéticos que está aí causando um grande problema na sociedade. Doutor, obrigado por estar aqui com a gente para a gente falar de um assunto que é muito importante e um deles causando aí muito problema na sociedade. É verdade. Eu que agradeço o convite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e espero que a gente possa bater um ótimo papo aí para o nosso pessoal. Bom, doutor, vamos começar a falar sobre a LGPD, que é uma lei nova aí no Brasil, né? Qual a importância e a relação dela aos dados pessoais aí? Qual que é a importância? Ter esse cuidado com as informações das pessoas. Perfeito. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela vem se somando a todo um arcabouço que a gente vem criando para tentar aprender a mexer, né, em relação aos dados pessoais e a esse volume de tráfego que a gente tem na internet, nas redes sociais, nos dados abertos, nas fontes abertas hoje. E a LGPD ela é curiosa porque é uma lei de 2018 que foi com a vacatio legis progressiva. Então, cada período dela ali envolveu uma vacatio legis diferente. A última dela, a vacatio legis, aquele período em que eu tenho a vigência efetiva da lei. É exatamente para que a sociedade, as pessoas de direito privado ou de direito público possam se acostumar com a nova normatização e se adequar a essa nova normatização. E a última leva de vacácio que ela teve foi de 24 meses. Então, a gente tem uma lei que agora que está começando a ser cobrada de fato, por isso que a gente tem essa sensação de novidade em relação ao tratamento dos dados. E ela é fundamental, mas porque o que a gente tem em termos de dados pessoais hoje? A gente teve nas últimas 5 décadas, talvez, 4 décadas para cá, uma migração da nossa vida privada, da nossa vida do mundo concreto, da nossa vida documental, da nossa vida negocial, toda do mundo analógico para o mundo virtual. Então é muito curioso, eu me lembro muito da minha infância, o meu pai tratando os documentos dele com muito rigor, com muita rigidez, com muita preocupação, né? Os documentos pessoais, o RG, o CPF, o contra-cheque, eram sacrossantos, né? Ficava na gavetinha do escritório dele, ninguém mexia. E hoje a gente vem para o mundo virtual trazendo os nossos dados, as nossas informações para o que a gente chama de fontes abertas, que são essas redes sociais, mecanismos de busca, esses algoritmos que nos cercam hoje, de uma maneira em que a gente não teve um timing, a gente não teve um momento de adaptação de como sair para o mundo analógico para o mundo digital. Então, eu ainda sou um cara da época de voltar fita cassete na caneta, BIC. Eu sou um cara da época de sofrer fita também, de Atari, né? Da nossa geração. Ainda é analógico. Eu acho que a nossa geração é a última geração analógica. Pega a molecada que já nasceu virtual, já nasceu no online. A galera simplesmente dispõe de toda a sua vida acreditando que aquilo é um ambiente seguro. E a internet, infelizmente, não é um ambiente seguro, tal qual não é uma praça pública. É como se eu deixasse os meus documentos que o meu pai guardava as 7 chaves na gavetinha do escritório dele para o banco da Praça dos Andradas e deixasse aquilo ali devassado para quem quisesse utilizar. A LGPD, ela vem no sentido de obrigar, não no sentido de doutrinar as pessoas ou de orientar o público a como utilizar esses dados, mas sim de orientar principalmente as pessoas jurídicas, tanto de direito privado quanto de direito público, a como manusear bem esses dados. Então, eu tenho os dados pessoais do Saulo. Ele fez um login aqui na rede social. A gente podia falar o X, né? Antigamente, na rede social Isso. X, agora é nome de rede social. Então, na rede social A, e aí essa rede social tem agora o meu e-mail, o meu telefone, acesso à minha geolocalização. Como que essa empresa, como que essa PJ pode lidar com esses meus dados? Então, a LGPD vem nesse sentido de tentar doutrinar melhor o tratamento dos dados, tanto que é a expressão que a gente mais utiliza na LGPD, o tratamento dos dados privados, dos dados anonimizados, que são esses dados dos quais eu evito a vinculação do dado com o titular daquele dado. Então, eu posso até saber que o seu telefone é o seu, com o seu nome de usuário, com o seu número e etc. Mas algumas rastreabilidades, elas vão ser anonimizadas, elas vão ser separadas da sua identificação para que eles sejam trabalhados em pacotes de dados, em bancos de dados de outra espécie. Então, a LGPD é um bom instrumento, ela vem em boa hora, porque a gente começa a experimentar hoje, realmente, como você disse muito bem,
uma afetação cada vez maior da vida digital na nossa vida concreta, financeiramente falando, psicologicamente falando, na criação dos filhos. Então, a LGPD é um bom instrumento nesse sentido de nos orientar como nós vamos gerir com as empresas e como que as empresas vão nos gerir em relação aos nossos dados pessoais. Isso é segurança, né, doutor? Principalmente. Agora, qual que é a relação, doutor, da LGPD com os crimes cibernéticos? Bacana. O crime cibernético, vou fatiar um pouco a nossa pergunta. As pessoas entenderem primeiro o que é o... Vamos trabalhar o seguinte sentido. Eu não tenho na legislação brasileira hoje uma definição exclusiva ou compartimentada de crimes cibernéticos. Eu tenho crimes que a gente poderia trabalhar como qualquer conduta típica no sentido penal, típica, ilícita e antijurídica, ou culpável. Então, são aquelas condutas que o Estado menos deseja. Matar alguém, furtar alguma coisa, estuprar uma pessoa, subtrair dados online, injuriar alguém, são exemplos de crimes. E esses crimes eles podem se dar no mundo analógico ou no mundo digital. Então, nós estamos aqui batendo um papo, a gente pode entrar numa discussão e a gente parte para ofensas pessoais entre nós dois aqui. O senhor me xinga, eu te xingo e a gente começa nesse bate-boca. Isso é um crime de injúria. Vamos trabalhar com essa hipótese. Eu posso fazer isso aqui tete a tete, ou eu posso fazer isso na tela do telefone, do tablet, do computador. E aí isso se torna um crime virtual, um crime cibernético, algo nesse sentido. A LGPD ela trabalha muito em relação à proteção dos dados pessoais e ela vai trazer uma consequência criminal no mau uso, ou no mau armazenamento, ou no mau tratamento desses dados digitais. E para a gente falar mais especificamente de crimes cibernéticos, eu nem vou precisar atacar tanto a LGPD. Eu vou trabalhar todo o arcabouço jurídico do direito brasileiro, porque eu vou ter crime no ECA, que pode ser praticado em modalidade analógica, vamos assim dizer, ou em modalidade virtual. Eu tenho crime de injúria, que pode ser praticado, como eu disse, analogicamente, digitalmente, o estelionato, a incitação ao suicídio, vários crimes que podem ser encontrados aí em modalidade cibernética, mas que não são crimes especificamente cibernéticos. Doutor, qual que é a relação desses crimes? De que forma eles afetam as pessoas, o senhor que está aí na área, para as pessoas poderem entender um pouco, né? Porque às vezes tem dificuldade de entender, isso aqui está me afetando. Como que afeta as pessoas? Olha, a gente tem usado muito desde 2016 a expressão fake news, né? Em relação às mentiras e à facilidade da divulgação de dados inverídicos. Quando eu trabalho nessa primeira fala nossa, Márcio, da transição da vida analógica para a vida virtual, o que eu vou ter? Uma dificuldade nossa, de todas as gerações possíveis e imagináveis, cada uma no seu grau, de adaptação a essas novas realidades. Então, eu falo que hoje São Tomé estava ferrado, porque era ver para crer. É verdade. Hoje ele não pode acreditar nem no que ele vê. Um videozinho de deepfake aí, todo mundo pode, por favor, não façam isso, né? Mas pegar o nosso vídeo, pegar uma dublagem, pegar uma outra voz e montar um vídeo aqui da gente falando sobre outros temas. Agora, na época das eleições norte-americanas, tem acontecido um monte de montagem, algumas delas com AI, com inteligência artificial, outras de maneira mais rústica, mas a gente vê que a internet hoje, ela facilita a geração de conteúdos mentirosos. Então, para a gente avançar para a sua pergunta de como os crimes cibernéticos estão afetando a vida das pessoas, primeira coisa que eu tenho que pensar é como que as pessoas ainda não aprenderam a mexer na internet. Quando o meu pai, que tem 89 anos de idade, vê um e-mail e vê um site, vê um link qualquer que ele recebe no WhatsApp, ele é de uma geração em que a imprensa, em que aquele órgão, aquele quarto poder da divulgação das informações tinha um monopólio muito coeso, muito rígido, muito concreto. Se está ali, é verdade. Se o Cid Moreira falou no Fantástico, é verdade. Se o William Bonner falou aqui no Jornal Nacional, ninguém vai discutir, é verdade. E a gente vai para mídias independentes, a gente vai para veículos independentes, o que a gente está fazendo aqui é jornalismo. O seu trabalho de jornalista aqui em relação à divulgação de informações. E isso se faz hoje com muita facilidade. E aí eu tenho toda uma geração que ainda não acostumou a fazer esse fatiamento. Não é porque eu recebi
online ou de um suposto jornal, ou mesmo de um jornal de grande mídia, poderíamos assim dizer, que aquilo necessariamente é verídico. Então, a virtualização da vida, ela facilitou muito a prática de crimes dos mais variados. E como que isso se dá? Eu queria praticar um crime de estelionato contra você 30 anos atrás. Eu tinha que pegar um bilhete, falsificar um bilhete da Mega Sena, pegar um relógio, dar uma polida ali no latão, fingir que era ouro, colocar um símbolozinho do Rolex, eu tinha que fazer uma contrafação de verdade, eu tinha que falsificar um objeto. Ir para a praça pública, esperar a minha vítima se aproximar, criar toda uma história de convencimento em cima dessa vítima, iludi-la e obter o meu prejuízo, obter o seu prejuízo e o meu lucro. Hoje eu faço isso aqui. Eu crio um cold mail, eu crio uma sequência qualquer, eu gero um script de WhatsApp, eu gero uma fake news, eu gero um link com um arquivo malicioso, eu gero um acesso de backdoor e eu vou disseminar isso para milhões de pessoas instantaneamente. A rapidez, assim. Na instantaneidade. Então, o que é o problema da criminalidade cibernética ou da criminalidade virtual hoje? Eu ainda tenho uma boa fé exagerada das pessoas no que está na rede, né, e isso facilita a vida do golpista. Eu tenho uma geração de conteúdo cada vez mais rápida e cada vez mais emergencial. Né? Nós vamos gravar episódios aqui a frequência semanal. Então, toda semana eu tenho que ter conteúdo. Tem gente que faz live diária. Todo dia eu tenho que ter conteúdo. Né? Então, a velocidade de produção do conteúdo está assustadora. E isso faz com que as temáticas mudem com muita velocidade. Por que eu entro no ponto das temáticas? O golpista ele não tem um apego ao golpe dele. Ele não tem um apego ao modus operandi dele. Vamos trabalhar no golpe, que é mais fácil da gente, depois a gente vai para outros crimes que são até mais graves. Está tendo campanha de divulgação de proteção contra a dengue. Eu vou criar um golpe em cima daquilo ali. Tivemos eleições municipais um mês atrás. Eu vou criar um golpe baseado no TRE. Faça o seu cadastramento biométrico, confirme, justifique sua não votação. Você foi multado por não comparecimento na zona eleitoral. Clique aqui, e aí eu crio todos... Paga sua multa. Pague sua multa, você foi multado. Extorsões das mais variadas. O seu comportamento na rede social foi monitorado e você praticou a conduta A, B ou C. Você traiu sua esposa virtualmente, você traiu seu namorado virtualmente. Sequestrei os seus dados, me dê R$5.000, senão eu vou apagar todas as suas fotos, inclusive do seu casamento. Então, eu vou criando golpes ao gosto do freguês. Se o falso sequestro está na moda, vamos para o falso sequestro. Se a eleição está na moda, vamos para a eleição. Se o Covid é o problema, na época da pandemia a gente teve muitos golpes aplicando a temática do Covid, vamos por Covid. Então, a afetação do público hoje é mais instantânea, é quase que imediata. É mais fácil de você produzir conteúdo. Qualquer celular hoje é um computador de altíssima potência para prejudicabilidade da vida social, uma ferramenta, para o bem ou para o mal. Se eu usar para o bem, ótimo. Estamos gravando aqui uma informação que é de interesse público. Poderíamos estar utilizando isso aqui para incitação ao ódio. Um martelo não é bom ou mal. Um martelo ele bate no objeto para o qual ele for mirado. Se for o prego para pregar um quadro, ótimo. Se for na cabeça da minha vítima, péssimo. Então, a internet, as redes sociais, né, os mecanismos que a gente tem hoje são ferramentas. E essas ferramentas, quando mal utilizadas, geram muito dano, são muito danosas para o grande público. Então, os crimes cibernéticos, por não termos ainda nos acostumado tanto com a vida digital, realmente tem sido uma mazela na nossa vida moderna e a gente vai ter que aprender a conviver com essa realidade. Doutor, vindo para Barbacena, para a nossa região aqui, do 13º Departamento da Polícia Civil, quais são os crimes mais comuns na nossa região? Aqui, disparado estelionatos virtuais da mais variada ordem. Eu tenho venda fraudulenta de carro, eu tenho golpes como esses de se passar por alguém tentando, né, pague uma multa, justifique sua situação, coisas nesse sentido. E tenho também as injúrias virtuais de maneira muito grande. E, graças a Deus, com menor ênfase, mas ainda com números preocupantes, e pela gravidade é o que mais causa
Uma preocupação na nossa gestão de combate a esse crime é a parte de pedofilia, a parte de pornografia infantil e a parte de exploração de crianças e adolescentes da mais variada ordem. Então, nós teríamos aí os crimes patrimoniais, depois os crimes contra a honra, depois os crimes contra a dignidade sexual. Ano passado, ainda bem que eu consegui muito rápido, mas quase tentaram, mas não conseguiram, né? Hackearam o meu número, mandaram para todo mundo pedindo dinheiro, irmão, tal, aquela coisa toda. Ninguém caiu. Graças a Deus ninguém caiu, porque o primeiro que recebeu me mandou uma mensagem. Foi esperto, né? E como assim, eu estou sempre fazendo trabalho de comunicação, linha de transmissão, eu disparei assim. É o lado positivo de você saber utilizar as suas redes, o celular. Que resolveu toda essa questão e ninguém abafou. Ninguém conseguiu. Graças a Deus. Então a gente tem que ficar muito atento. Quais as orientações, doutor? Isso é para as pessoas, para não cair nesses crimes, porque a cada minuto, cada hora surge um novo e o final do ano está chegando. E a gente sabe que a variedade de aumenta. Vai aumentar. Vou fatiar as dicas de prevenção no seguinte sentido, Márcio. Preocupação com crianças e adolescentes, num primeiro momento. Fala que criança e adolescente não tem direito a porte de arma, nem a carteira de habilitação, e não devia ter também direito a acesso a telefone, tablet, computador. Pelo menos não de maneira desvigiada. E vou incluir também os videogames, né, os consoles. O que acontece hoje com a criança e com o adolescente? Dentro daquilo que a gente falou no comecinho do nosso papo, eu tenho uma facilidade muito grande de gerar o envolvimento da vítima dentro da temática que eu quiser produzir. Se isso acontece com nós adultos, imagina com a inocência de uma criança e de um adolescente. É muito fácil iludir, é muito fácil criar as iscas certas. Então, primeira coisa que eu queria pedir ao nosso público é que criança e adolescente não têm direito à privacidade. Eu não tenho que usar computador, tablet, celular de porta trancada, com fone de ouvido, com o capuz cobrindo o rosto para saber o que está acontecendo. Eu não tenho que ter conta privativa e senha de telefone de criança e de adolescente. Do mesmo jeito que os nossos pais vinham cheirar a nossa roupa, né? Chegava da rua, deixa eu ver se fumou, deixa eu ver se bebeu, com quem você andou, para onde você foi. Tinha toda uma sabatina quando a gente chegava em casa. Tem que ter essa sabatina online. O que você está julgando, meu filho? O que você está assistindo? Que comunidade que você está participando? Esse aplicativo seu aqui faz o quê? Ah, deixa eu ver. Vai abrir, vai ver a comunidade. Nós temos várias comunidades hoje que, como uma ferramenta, podem ser usadas para o bem ou para o mal. E nessa comunidade que o seu filho está frequentando, ele está conversando com quem? Então, pais, mães, avós responsáveis, façam, dá trabalho, eu sei que dá trabalho, mas é necessário. Façam a sabatina online dos seus filhos. Checa o WhatsApp, checa as fotos, vê as redes sociais, vê o que está acontecendo ali. E para os adultos, como que eu vou me prevenir? Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. A sua primeira vítima em potencial tomou a melhor medida possível. Mas o que está acontecendo? Mandou uma mensagem. Não respondeu a mensagem? Liga. Né? O pessoal esquece que tem uma coisa chamada no telefone hoje ainda. Telefone. Tem um aplicativo lá que faz chamada. Não é só WhatsApp, não é só rede social, não é só mensageiro. Então liga para a pessoa. Ô Saulo, recebi uma mensagem sua aqui. O que está acontecendo? Não conseguiu? Não faça. A regra máxima da internet é: não tem certeza absoluta, não haja. Eu não sei que link é esse, não clica. Abrir e nem pensar. Nem pensar. Não. Eu vou clicar para ver o que é. Já perdeu. Já perdeu. O arquivo malicioso já está rodando. O vírus, o malware, o trojan, seja lá o que for, já vai estar instalado. Então, mesmo de fontes confiáveis, né, a gente tem a replicação do conteúdo e às vezes a gente replica sem verificar. Olha que legal, recebi um meme aqui, recebi uma notícia, olha, o Lula morreu, o Bolsonaro morreu, o Trump morreu. Nossa, deixa eu compartilhar porque meu pai vai querer saber. Calma, não clica não. Né? Sai de onde você recebeu aquela notícia ali, por mais que dê vontade, vá até seu navegador, faça uma busca. Todo mundo sabe, famoso dar o Google hoje, embora o Google hoje seja muito complicado como mecanismo de busca, mas abra um navegador, abra um mecanismo de busca qualquer. Vai um site que realmente oficial de notícias. Isso. Recebi um link do TRE, não clica nele. Deixa eu ver, TRE,
Recebi um link aqui, mensagem de que se eu não cadastrar minha biometria em até 24 horas pela conta gov.br, eu vou estar irregular com a Justiça Eleitoral. Não clica no link. Abre lá, site, TRE, cadastro biometria. Pronto. Mas, Márcio, eu tenho dificuldade, eu não sei mexer com a internet. Chama o filho, chama o irmão, chama o sobrinho, chama o neto, chama o vizinho. Vá até a delegacia, venha até a faculdade, converse com quem tenha legitimidade e segurança para fazer isso para você. Porque é muito fácil da gente cair. É muito simples criar uma história muito bem polida, muito bem desenhada. Outro dia a gente fez isso, a gente estava pregando um trote num colega nosso. E aí um grupo que a gente tem de comunicador social, 5 amigos nesse grupo. E a gente começou, pega no pé dele. E um colega nosso que mexe com marketing, é bom de design, em 3 minutos, ele criou um site inteiro, corroborando a notícia que a gente estava criando aquela brincadeira com o colega ali. Eu olhei para aquilo, eu fui no privado, eu falei, não acredito que você fez isso. Ele falou, mais fácil que você imagina. E o cara estava com o site pronto. Com site, com subsite, com link, com sublink, com matéria. Pegou a inteligência artificial, pegou o web design que ele já tinha, mandou bala. Em 3 minutos ele tinha um site verídico, legítimo, com link, com domínio, tudo. Muito rápido. Muito rápido e muito fácil. Então a gente tem que entrar num viés de São Tomé. Mas assim, é um São Tomé piorado. Nem no que a gente vê a gente pode crer hoje. Então tem que ter muita cautela. Redes sociais, eu costumo dizer, e peço muito ao público para que a gente tenha mais dessa cautela. O que a gente está postando? O que a gente está jogando na rede? Qual fonte aberta que a gente está alimentando? Porque todo mundo está preocupado com a inteligência artificial hoje, né? A bola da vez agora, a AI vai dominar o mundo. A pessoa vai lá e posta aquela selfie maravilhosa na porta da escola, com o logotipo no uniforme, com a geolocalização, com o horário de entrada na aula para o curso que ela está indo. Dei de prato cheio, dei de bandeja de informação para o criminoso aplicar o golpe em mim. Ele sabe qual o logotipo que ele tem que gerar, ele sabe os meus horários, ele sabe da minha rotina. Se ele for mediano, ele sabe qual a linha de ônibus que eu pego, qual a minha rotina de deslocamento, e aí a gente fica muito exposto, a verdade é essa. Então, controlar, resumindo, né? Controlar o que a gente posta, falar menos, né? Escrever menos, postar menos, eu sei que é difícil, mas tem que fazer. Tomar muito cuidado com o que a gente recebe, mesmo de fontes confiáveis. Não clicar em nada. Não, mas o meu pai me ligou de manhã e falou que vai me mandar um link com boleto para eu pagar. Ok, não clica no link. Tá? Pai, me manda o PDF, me gera o arquivo. Mandei pelo WhatsApp. Pode ser golpe. Liga. Ô pai, me manda naquele e-mail que geralmente eu comunico com o senhor. Não fala qual e-mail que é, não. Lembra aquele e-mail que eu te mandei outro dia aí com a receita de bolo da avó? Me manda naquele e-mail o boleto. Porque aí eu tenho certeza que eu não tenho nenhum escape de áudio, de informação, que esse e-mail está sendo algoritmizado e pode cair na mão do criminoso. Tá? Então a gente tem que gerar essas camadas. Poxa, Saulo, mas você está sendo paranoico. Quase, é o que a gente precisa. O Snowden, eu lembro de uma entrevista dele 20 anos atrás, falando que quando ele comprava um telefone qualquer, a primeira coisa que ele fazia, ele abria o telefone, desconectava a câmera, desconectava o microfone. E aí ele fechava o telefone de novo. E ele sabia que, a partir daquele momento, ele não estava mais sendo monitorado por aquele aparelho. E se ele quisesse fazer uma ligação, ele plugava o microfone externo. Os telefones ainda vinham com porta P2, né? Hoje não tem mais. E aí ele fazia a ligação, desplugava aquele microfone. Que essas porcariazinhas estão ouvindo e vendo a gente o dia inteiro. Aquela caixinha de som inocente que fica ali de comando de voz no cantinho da sala pela praticidade, ela está ouvindo sua voz o dia inteiro. Ela está ouvindo a rotina da sua casa o dia inteiro. Então são dados que estão sendo empacotados e sendo levados a conhecimento da internet. Então a gente tem que nos expor cada vez menos e, em relação às crianças e adolescentes, manter uma vigília muito de perto. Vigiai e orai. Vigia e conversa. Às vezes a pessoa chega na delegacia e fala assim, eu não falo dessas coisas de pedofilia com meu filho não, que vai traumatizar. Não, e vai traumatizar se ele for vítima, não se ele souber a respeito. Então, 4, 5, filhão, vem cá. Tem gente ruim no mundo, tem cara de 80 anos se passando por menininho de 5, é fácil você fingir que é o que não é, tem sintetizador de voz que transforma a minha voz de um velho gordo barbado numa criança de 5 anos de idade, então não confia no que você está vendo, não acredita no que você está vendo. Menina, vem cá, você está entrando no banheiro, está entrando um cara junto, não entra.
Tá entrando uma pessoa estranha? Não entra. Ah, tá entrando no banheiro, a mãe não pode ir junto, a tia não pode ir, a avó não pode ir. Não vá no banheiro público. Espera. Então, a gente tem que gerar mecanismos de proteção, porque só depende de nós. A polícia vai chegar depois do crime acontecido. A polícia vai investigar depois do crime acontecido. A polícia vai prender depois do crime acontecido. Então, a prevenção é uma responsabilidade individual de cada um de nós, e isso passa por um diálogo extenso com as nossas crianças e por uma vigília extensa com as nossas crianças também. Bom, doutor, o assunto ele é muito amplo, de grande importância para toda a sociedade. Nós estamos aí chegando já ao final do Educast Aprendiz. E é importante ressaltar que nosso Educast dessa semana, falando sobre aí a LGPD, sobre os crimes cibernéticos, foi uma sugestão de um grupo aqui da Faculdade de Direito Aprendiz, que fez todo um trabalho voltado sobre esses dois temas, né, que é do projeto de extensão da Faculdade de Aprendiz. Nós agradecemos aí ao grupo que deu essa sugestão para falarmos sobre esses dois assuntos. E se você também que está nos acompanhando, pode dar a sua sugestão. Primeiro, você acompanha o Sistema de Ensino Aprendiz lá nas nossas redes, né? @Sistema de Ensino Aprendiz. E lá tem a nossa caixinha de perguntas, você pode dar a sua sugestão para um tema que você queira que a gente trabalhe aqui no nosso Educast Aprendiz. Doutor, mais uma vez, obrigado, né? Estamos aí à disposição. Quando quiser voltar com outro tema, pode também estar aí sugerindo algum tema, que às vezes a polícia está sempre nesse trabalho hoje, não só muito trabalho na questão de prevenção. Então, você pode estar orientando e dando sugestões para nós. E eu que agradeço. Convidando também para trabalhar. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Parabéns ao grupo que formalizou e que idealizou o trabalho. Professora Simone, que tem coordenado esse trabalho de extensão aí com brilhantismo. E ao Sistema Aprendiz, que tem feito um trabalho magnífico, né, de atuação social, de atuação comunitária, de educação em todas as frentes, né? Educação não é só dentro de sala de aula, educação é um conceito muito mais amplo, e essa vida comunitária a gente só tem a ganhar. Estou sempre à disposição, Polícia Civil também sempre às ordens. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, é claro, desejando para você muita paz, mas a palavra de ordem hoje é prevenção. Previna-se, cuide de você e da sua família.